Se liga nessa história. Um milionário frio e calculista, prestes a demolir um bairro inteiro para construir mais uma de suas torres de vidro, descobre que um pequeno grupo de moradores está atrapalhando seus planos. E, por um acaso do destino, ele passa a acreditar que sua empregada, uma mulher quieta e humilde, é a líder secreta dessa resistência. Então, ele bola um plano para acabar com ela. Segui-la depois do trabalho, descobrir seus podres e usar isso para destruí-la. Mas o que ele vê dentro da casa humilde dela não só muda o seu plano, muda o destino dele para sempre. Se você gosta de histórias onde a arrogância é destruída pela bondade, fica comigo até o final, porque a reviravolta dessa história é uma das mais inesperadas que você já viu. E não se esqueça de já deixar o like e se inscrever para fortalecer o canal. A cena começa no topo do mundo, no 90º andar de um arranha-céu que fura as nuvens, no escritório particular de Arthur. A sala é gigantesca, com paredes de vidro que mostram a cidade inteira lá embaixo. Arthur, um homem de terno caro e olhar de predador, bate o punho com força na sua mesa de mogno, uma mesa que vale mais que um apartamento popular. O som seco ecoa pelo silêncio do escritório. Como assim ainda não resolveu? Ele grita no viva voz de seu telefone de última geração. Do outro lado da linha, a voz de seu advogado, um dos mais caros da cidade, soa pequena e nervosa. Senhor Arthur, os moradores daquele quarteirão, eles se recusam a sair. A nossa oferta é mais do que justa, mas eles insistem. Arthur não o deixa terminar. Nesse exato momento, a porta do escritório se abre, sem fazer barulho. É Lia, sua empregada, uma mulher de meia idade com um rosto cansado e um uniforme cinza impecável. Ela entra silenciosamente, com um pequeno cesto de lixo na mão, para fazer seu trabalho. Arthur a ignora como se ela fosse parte da mobília. Com um toque raivoso na tela, ele desliga o telefone na cara do advogado. Ele se levanta da sua cadeira de couro, que custou o preço de um carro, e começa a andar de um lado para o outro como um tigre enjaulado. Abutres! Ele rosna para si mesmo, mas alto o suficiente para que Lia ouça. Bando de aproveitadores, acham que podem ficar no caminho do progresso? No meu caminho? Lia, sem demonstrar reação, termina de esvaziar a lixeira de metal escovado, coloca um saco novo e se retira do escritório tão silenciosamente quanto entrou. No corredor luxuoso, seu celular simples, um modelo antigo, de plástico, toca dentro do bolso de seu avental. Ela o atende e sua voz é um sussurro, cheia de preocupação. Eu sei, amiga. Eu também não sei o que fazer. Ela diz, olhando para os lados para garantir que ninguém está ouvindo. A ameaça de demolição está cada vez maior. Se eles derrubarem tudo, não temos para onde ir. Ela continua andando pelo corredor, a voz sumindo à medida que se afasta. Mas a porta do escritório de Arthur ainda estava entreaberta, e ele ouviu. Ele para de andar. Vira a cabeça na direção da voz dela. Ele ouviu as palavras-chave, demolição e não ter para onde ir. Na mente fria e calculista de Arthur, as peças se encaixam da maneira mais errada possível. A empregada quieta. Os moradores resistentes. A conversa sobre demolição. A ficha cai para ele com a força de uma certeza absoluta. Ela é uma deles. Ele pensa, e um brilho perigoso surge em seus olhos. Uma espiã, infiltrada na minha empresa para descobrir meus planos. Ele caminha até a porta e olha pelo corredor. Ele vê a figura de Lia se afastando e seu olhar, que antes era de completa indiferença, agora se transforma em um desprezo gelado, pessoal. Ele não a vê mais como uma funcionária. Ele a vê como uma inimiga. Uma peça no tabuleiro que precisa ser removida, e um sorriso cruel e calculista começa a se formar em seus lábios. A ideia de um contra-ataque surge, um plano para usar a peça que ele julgava ser a mais fraca para dar um cheque-mate em toda a resistência. Ele decide ali mesmo, naquele instante, ele vai usar essa empregada como exemplo.
Ele vai descobrir onde ela mora, vai encontrar seus podres, vai expor sua vida e esmagá-la de uma forma tão pública e exemplar que nenhum outro morador terá coragem de continuar na luta. Enquanto isso, do outro lado do andar, Lia chega à copa dos funcionários, completamente alheia à tempestade que se formou sobre sua cabeça. Ela abre sua marmita simples e, antes de comer, divide seu pão com outro colega de limpeza que não tinha trazido almoço. Em questão de segundos, sem saber, ela deixou de ser uma funcionária invisível e se tornou o alvo número 1 do homem mais poderoso e implacável da cidade. De volta ao seu escritório, Arthur não perde tempo. A raiva inicial deu lugar a uma frieza calculista. Ele aperta um botão em seu intercomunicador de mesa, um aparelho de metal escovado que custa mais do que o salário mensal de Lia. "Borges, na minha sala, agora!" ele diz, a voz cortante, sem formalidades. Menos de 30 segundos depois, a porta do escritório se abre e Borges entra. Borges é o chefe de segurança de Arthur, um ex-policial grande com um pescoço grosso, um rosto que parece ter sido esculpido em granito e um olhar que não expressa absolutamente nenhuma emoção. Ele para em frente à mesa de Arthur, em posição de sentido, esperando suas ordens. Arthur não pede para ele se sentar. Ele vai direto ao ponto, como sempre. "Temos um rato na empresa", ele diz, a voz fria como gelo. Ele vira a tela de seu computador na direção de Borges. Na tela, a foto de Lia, tirada da ficha de funcionário. A faxineira. O nome dela é Lia. Acredito que ela seja a informante, talvez a líder, dos moradores que estão bloqueando o projeto Eden Towers. Borges olha para a foto da mulher de rosto cansado, depois para Arthur, sem mudar de expressão. Arthur continua. "Eu quero que você a siga hoje, depois do expediente. Discretamente, use o carro da empresa sem identificação. Eu quero saber onde ela mora. Quero que fotografe tudo. A casa, a rua, os vizinhos. E quero que descubra os podres dela. Dívidas no mercado, agiotas, qualquer problema com a polícia. Qualquer coisa que possamos usar." O plano estava claro. Chantagem. Borges, pela primeira vez em anos de serviço, hesita. "Senhor", ele começa, a voz grave e lenta. "Isso é um pouco fora da nossa alçada. É uma operação de vigilância privada. Pode ser ilegal." Arthur o silencia com um olhar. Um olhar gelado, cheio de poder, que dizia: "Não me questione, apenas obedeça. Sua alçada, Borges, é o que eu digo que é." Arthur retruca. Ele se levanta e caminha lentamente até a enorme janela de vidro, olhando a cidade lá embaixo. "E o plano é muito simples. Você me traz a munição. Amanhã eu mesmo vou até a casa dela. Ofereço nosso acordo uma última vez. Se ela recusar..." Ele faz uma pausa. "Eu a demito por justa causa. Invento um motivo. Digo que ela roubou algo. E uso a sujeira que você encontrar para garantir que ela seja despejada na rua no dia seguinte. E farei questão que todos os outros moradores assistam ao show." Ele sorri, imaginando a cena. A ruína de uma mulher simples como um recado para os outros. "Eles vão aceitar o nosso acordo na mesma hora", ele conclui. "Ninguém vai querer ser o próximo." Borges permanece em silêncio por um momento, processando a crueldade da ordem. Mas ele é um funcionário. Ele apenas assente. "Entendido, senhor." Arthur volta para sua mesa, imprime a foto de Lia e a entrega a Borges. "Não fale. É sua única instrução." Borges pega a foto, dá as costas e sai da sala tão silenciosamente quanto entrou. Sozinho de novo, Arthur se sente no controle total. Ele se sente poderoso, um mestre da estratégia. Ele caminha até a enorme maquete de seu projeto, que ocupa um canto do escritório. Ele passa a mão sobre o topo do prédio principal, a torre de vidro que ficará exatamente no lugar do quarteirão de Lia. Um sorriso de vitória antecipada se espalha por seu rosto. Mas enquanto Arthur admira seu império em miniatura, a cena corta para a copa dos funcionários, 3 andares abaixo.
É um ambiente simples, com uma mesa de fórmica e cadeiras de plástico. Lia está sentada, comendo seu almoço em uma marmita. Um colega de limpeza, um rapaz jovem, senta-se à mesa, cabisbaixo. Ele esqueceu a carteira em casa e não tem dinheiro para o almoço. Lia percebe. Sem dizer uma palavra, ela pega o garfo, divide seu bife e sua porção de arroz e feijão exatamente ao meio e empurra metade do prato para o rapaz. Coma, ela diz com um sorriso gentil. A gente não trabalha de barriga vazia. A câmera foca na simplicidade e na generosidade daquele gesto. E o contraste com a cena anterior, no escritório de luxo, é brutal. Arthur, em seu trono de vidro, planejava como tirar o teto de Lia. E Lia, na mesa de fórmica, dividia o pouco que tinha com quem não tinha nada. O narrador então nos diz: Arthur estava convencido de que, ao seguir Lia, encontraria a sujeira que precisava para seu plano de chantagem. O que ele não sabia, o que ele não podia sequer imaginar, é que a sujeira que ele estava prestes a descobrir não revelaria nada sobre o caráter dela. Revelaria tudo sobre o passado esquecido e doloroso dele. Naquele momento, ao dar a ordem para Borges, o destino de Arthur, que ele achava estar escrevendo com tinta de ganância, começou a ser reescrito com uma tinta que ele não conhecia mais, a da redenção. Arthur está sentado em seu carro de luxo, esperando o fim do expediente de Lia, convencido de que ela é a vilã da história dele, uma aproveitadora que está em seu caminho. Mal sabe ele que, na verdade, ela é a heroína de uma história muito maior e mais importante. E para entender o tamanho do erro que ele está cometendo, o tamanho da injustiça que ele está prestes a amplificar, a gente precisa voltar um pouco no tempo. 2 anos, para ser mais exato. A cena corta para um cartório simples e empoeirado. Lia, com uma expressão triste no rosto, assina os papéis finais da herança de sua falecida mãe. Não era muito dinheiro, longe de ser uma fortuna, mas para uma mulher na posição dela, era uma pequena quantia que poderia mudar sua vida. Era o suficiente para dar entrada em um apartamento pequeno, talvez comprar um carro usado ou simplesmente viver com um pouco mais de conforto por alguns anos. Vemos ela saindo do cartório com o cheque do banco na mão. Ela para na rua e olha para a vitrine de uma agência de viagens que mostra uma praia paradisíaca. Depois, ela olha para uma loja de eletrodomésticos com televisões e geladeiras novas. Por um momento, ela hesita, mas ela não entra em nenhuma dessas lojas. Em vez disso, ela entra em uma pequena imobiliária de bairro, daquelas com anúncios de papel colados na vitrine. O corretor, um homem de bigode, mostra a ela fotos de pequenos apartamentos, kitnetes, lugares decentes para uma pessoa só. Ela recusa todos. E então ela aponta para a foto no canto da vitrine. A foto de uma casa velha, pequena, com a pintura toda descascada e um jardim que virou mato. O corretor estranha, diz que a casa precisa de muitas reformas, que a vizinhança não é das melhores. Mas Lia insiste. A cena seguinte mostra ela assinando o contrato de aluguel e entregando quase todo o dinheiro do cheque da herança como adiantamento para os primeiros meses. O corretor balança a cabeça sem entender a escolha dela. Mas o plano de Lia nunca foi ter uma casa para si. A cena muda. É noite e uma chuva fina cai sobre a cidade. Lia está caminhando por uma rua escura e deserta. Ela vê um movimento debaixo de um carro estacionado. Ela se aproxima devagar e se agacha. Lá, tremendo de frio e de medo, está um vira-lata, magro a ponto de os ossos aparecerem. Ele rosna para ela, assustado. Lia não recua. Ela se senta na calçada molhada, abre sua bolsa, tira um pão que tinha guardado e joga um pedaço perto do cachorro. Ela espera pacientemente na chuva. Minutos depois, o cachorro, vencido pela fome, se aproxima e come o pão. Ela estende a mão devagar e ele, pela primeira vez, não rosna. Com cuidado, ela o enrola em seu próprio casaco
e o leva no colo para a casa velha que acabara de alugar. E a verdade é revelada. A casa não era para ela, era para eles. A cena acelera. Vemos Lia transformando a casa vazia em um abrigo improvisado. Ela usa o resto do dinheiro da herança para comprar cercados de madeira, gaiolas de segunda mão, dezenas de potes de comida e remédios. O narrador nos explica: o salário que ela ganha limpando os escritórios de luxo de Arthur não vai para suas próprias contas, vai para pagar o aluguel do abrigo, para comprar sacos e mais sacos de ração, para pagar as contas do veterinário do bairro, que a ajuda como pode. Vemos uma montagem de cenas rápidas da rotina dupla de Lia. De dia, ela limpa o chão de mármore da empresa de Arthur. De noite, ela limpa o chão de cimento de sua casa, cuidando das gaiolas. Vemos ela dando mamadeira para uma ninhada de gatinhos órfãos. Vemos ela dando banho em um cachorro grande e assustado, que aos poucos se acalma com sua voz suave. Vemos ela sorrindo com lágrimas nos olhos ao se despedir de um cachorro que finalmente foi adotado. E aí a gente entende, o problema na vizinhança que ela mencionou ao telefone não era sobre o aluguel dela, era sobre a notificação de demolição da empresa de Arthur. A luta dela não era por dinheiro ou por um teto para si. Era pela vida das dezenas de almas peludas que dependiam dela. A câmera então foca em uma parede de cortiça na sala da casa dela. Não há diplomas ou certificados. A parede está coberta de fotos. Dezenas de fotos de cachorros e gatos felizes em suas novas casas, com suas novas famílias. Cada foto tem um bilhetinho de agradecimento. É o seu mural da vitória. E a cena corta de volta para o presente. Para Arthur, sentado em seu Mercedes preto com vidros escuros, do outro lado da rua do prédio onde Lia trabalha. Borges está ao seu lado. O expediente acabou. Arthur olha para o relógio de pulso de R$50 mil, impaciente. Ele está completamente convencido de que está prestes a seguir uma criminosa, uma extorsionista, até seu covil. Ele está pronto para encontrar a sujeira, a podridão, a arma que ele precisa para esmagá-la. O narrador então pergunta: enquanto Arthur, o homem que constrói impérios de concreto, se prepara para destruir a vida de uma mulher, quem é o verdadeiro aproveitador nesta história? A ironia estava plantada. O público agora sabe a verdade. Arthur, o caçador, está prestes a seguir sua presa. Mal sabe ele que no final da trilha não encontrará uma ovelha para abater, mas um espelho que refletirá a pobreza de sua própria alma. O relógio no painel do Mercedes preto marca exatamente 6 da tarde. No mesmo instante, como um relógio, a porta de vidro do gigantesco prédio comercial se abre. Lia sai. Ela ajeita a alça de sua bolsa simples no ombro, uma bolsa gasta pelo uso diário, e começa a caminhar pela calçada, se misturando à multidão de outros trabalhadores que encerram seu dia. Do outro lado da rua, dentro do carro de luxo com vidros tão escuros que parecem um buraco negro, Arthur se inclina para frente no banco de couro. É ela. Ele diz para o homem sentado ao seu lado: vamos começar. Borges, seu chefe de segurança, um homem cuja expressão nunca muda, apenas assente com a cabeça e liga o carro. O motor potente do Mercedes liga sem fazer barulho. Lia caminha sem pressa, alheia a tudo. Ela chega ao ponto de ônibus, que já está lotado. Ela se junta à fila de outros trabalhadores, olhando para o nada, o rosto cansado depois de um longo dia de trabalho, limpando a sujeira de outras pessoas. O ônibus chega, barulhento e soltando fumaça. Lia consegue entrar no meio do aperto e encontra um lugar perto da janela. As portas se fecham e o ônibus arranca. E mantendo uma distância segura de 3 carros, o Mercedes de Arthur começa a segui-lo. A viagem é longa, atravessando a cidade. O carro de luxo passa por bairros nobres com suas lojas de grife e restaurantes caros.
Depois, passa por áreas comerciais movimentadas e, aos poucos, começa a entrar em partes da cidade que Arthur só costuma ver pela janela de seu helicóptero. A cada parada do ônibus, a cada semáforo fechado, a impaciência de Arthur cresce. Ele bate os dedos no volante de couro. Não é possível que ela more tão longe. Ele resmunga para Borges, que permanece em silêncio, apenas observando. Finalmente, depois de quase uma hora, o ônibus entra em um bairro que faz Arthur torcer o nariz. As ruas são mais estreitas, esburacadas. Os prédios têm pichações e as lojas têm grades de ferro nas portas. Que fim de mundo é este? Arthur diz com nojo na voz. O ônibus para num ponto em frente a uma padaria simples. E Lia desce. O Mercedes para mais adiante, numa esquina. Arthur observa Lia. Ela não vai direto para casa. Ela atravessa a rua e entra num pequeno mercado de bairro. Minutos depois, ela sai carregando 2 sacolas de plástico pesadas. Arthur consegue ver o que tem dentro: pacotes grandes e baratos de ração de cachorro e de gato. Até para os animais, ela é uma aproveitadora, ele pensa, interpretando tudo pela lente de sua própria desconfiança. Lia começa a caminhar pelas ruas estreitas, o peso das sacolas tornando seus passos mais lentos. Encoste o carro aqui, Arthur ordena a Borges. Vamos a pé a partir de agora. Não quero que ela tenha a menor chance de nos ver. Os 2 homens saem do carro. Arthur, com seu terno italiano de R$10.000, e Borges, com seu terno preto e cara de poucos amigos, destoam completamente da paisagem. Eles começam a seguir Lia a pé, mantendo uma distância segura. Arthur se sente como um detetive num filme de espionagem. Ele se esconde atrás de um muro pichado para ela passar. Depois, se agacha atrás de uma caçamba de lixo. A adrenalina da caçada, a sensação de estar prestes a desmascarar sua inimiga, o excita. Ele se sente vivo. Depois de caminhar por mais 5 quarteirões, Lia finalmente para. Ela para em frente a uma casinha. É a casa mais simples da rua. A pintura está desbotada, quase descascando. Uma pequena rachadura sobe pela parede perto da porta. O portão de ferro da frente está enferrujado. É um lugar esquecido pelo tempo. Escondido na esquina, um sorriso de puro triunfo se espalha pelo rosto de Arthur. É aqui. Ele sussurra para Borges, a voz cheia de vitória. O covil da ratazana. Ele levanta seu celular de última geração, o mais caro do mercado, e tira várias fotos da fachada da casa, do portão enferrujado, da rua esburacada, provas. É perfeito, ele diz. Ninguém vai ter pena de uma invasora que mora num lugar como este. Vão achar que estou fazendo um favor à cidade demolindo essa pocilga. Com as fotos salvas, ele se vira para Borges, os olhos brilhando de malícia, o plano final se formando em sua cabeça. Prepare os papéis. A notificação de despejo. E chame o nosso contato na polícia. Quero que a remoção seja rápida e exemplar. Borges, impassível como sempre, apenas assente. Ele tira uma pasta de dentro do paletó e já começa a preparar a papelada para a destruição da vida de Lia. A armadilha na cabeça de Arthur estava montada e prestes a ser acionada. Ele tinha vencido. Lia para em frente ao portão de ferro enferrujado de sua casa. Com as sacolas pesadas em uma mão, ela mexe em sua bolsa com a outra e tira um pequeno molho de chaves. O portão range alto ao ser aberto, um som que ecoa pela rua silenciosa. Ela entra no pequeno jardim mal cuidado e caminha até a porta da frente. No momento em que ela coloca a chave na fechadura e abre a porta, uma cacofonia de sons escapa de dentro da casa. Não é som de música alta ou de conversas. São latidos de todos os tipos, do agudo ao grave, e miados insistentes. Um coro de animais ansiosos pela sua chegada. Escondido na esquina, Arthur ouve os sons com uma mistura de surpresa e nojo. Um sorriso de desprezo se forma em seu rosto. Mas que chiqueiro! Ele sussurra para Borges. Ela cria um zoológico de vira-latas nessa pocilga. É completamente insalubre. Perfeito. Em sua mente,
Cada latido é mais uma prova contra ela, mais um prego no caixão de sua defesa. Isso é um risco para a saúde pública. A prefeitura vai adorar saber disso, ele conclui. Lia entra e fecha a porta atrás de si. A caçada de Arthur entra em sua fase final. Ele faz um sinal com a mão para Borges. Fique aqui, me dê cobertura. Não deixe ninguém se aproximar. Borges, a estátua de terno preto, apenas assente e se posta na esquina, vigiando a rua. E então, Arthur começa a se mover. Ele sai da proteção das sombras e começa a se esgueirar pela calçada, as costas coladas no muro pichado da casa vizinha. Ele se move agachado, seu terno caro roçando na parede suja. Ele chega à janela da frente da casa de Lia. A janela é velha, de madeira, com o vidro empoeirado. A cortina, um tecido florido e já desbotado pelo sol, está ligeiramente aberta, deixando uma fresta de uns 3 centímetros. É a sua porta de entrada para o mundo secreto de sua inimiga. Arthur se pressiona contra a parede fria da casa, sentindo o reboco áspero em suas costas. Seu coração está acelerado, não de medo, mas da emoção da caçada. Ele se sente poderoso, invisível, o predador prestes a observar sua presa. Ele se prepara para olhar. Ele espera ver uma sala bagunçada, caótica. Talvez outras pessoas, os outros moradores, conspiradores, planejando o próximo passo contra ele. Ele já tem o discurso de intimidação pronto na cabeça. O jogo acabou. Eu sei quem vocês são. Aceitem a minha oferta agora ou sairão daqui sem nada. E eu farei questão de que nunca mais arrumem um teto nesta cidade. Com o discurso ensaiado, ele cola o olho na fresta da cortina. A luz lá dentro é fraca, amarelada, vinda de uma única lâmpada pendurada no teto por um fio. Ele vê Lia. Ela larga as sacolas pesadas de ração no chão. Mas ela não para descansar. Ela não liga uma televisão. Imediatamente, sem nem tirar o casaco, ela se ajoelha no chão. De seu ângulo, Arthur não consegue ver exatamente o que ela está fazendo. A visão é parcial. Ele a vê se movendo de um lado para o outro, de joelhos, se inclinando sobre algo que ele não consegue identificar. A cena é estranha. Não bate com a sua teoria de uma reunião de ativistas. A visão limitada o frustra e o intriga. Mas, apesar de não entender a cena, a visão da pobreza do lugar alimenta seu sentimento de superioridade. A parede com a pintura descascada por dentro, o chão de cimento batido, a luz fraca de um único bocal. Patético, ele pensa. Uma onda de repulsa o invade. Ele, Arthur, o homem que janta nos restaurantes mais caros do mundo, o criador de impérios, ali, espionando a vida miserável de uma mulher que ousou ficar em seu caminho. A vitória lhe parece ainda mais certa, ainda mais doce. Chega. Ele já viu o suficiente para construir sua narrativa. A pobreza, os animais barulhentos, a decadência. É a munição perfeita para destruir a reputação dela. Ele se afasta da janela, o rosto brilhando com uma satisfação cruel. Ele faz um sinal com a mão para Borges na esquina, um gesto rápido e cortante que diz: "É agora, vamos entrar, vamos acabar com isso." Borges começa a caminhar em sua direção, a pasta com os documentos de despejo na mão, pronto para o ato final. Arthur está pronto para dar o golpe de misericórdia, para invadir a casa, para humilhá-la na frente de seus animais barulhentos. O que ele não sabia, o que era impossível ele saber, é que se olhasse por aquela fresta uma segunda vez, com um pouco mais de atenção, ele não veria apenas a vida humilde de sua empregada. Ele estava prestes a olhar diretamente para um fantasma de seu próprio passado, um fantasma que ele julgava estar morto e enterrado há 20 anos. Borges começa a caminhar em direção a Arthur, a pasta com os papéis da destruição de Lia em mãos. Arthur tem apenas mais alguns segundos. Movido por uma curiosidade mórbida, ele se inclina de volta para a janela. Ele pressiona o rosto contra o vidro frio para conseguir um ângulo um pouco melhor,
para ver exatamente o que sua inimiga está fazendo no chão daquele covil. E então ele vê. E o que ele vê não faz o menor sentido. Não há um grupo de pessoas sentadas em cadeiras velhas. Não há panfletos de protesto espalhados pelo chão. Não há uma reunião de conspiradores. O que ele vê são gaiolas. Dezenas de gaiolas de metal, de todos os tamanhos, empilhadas umas sobre as outras, forrando as paredes da pequena sala, do chão ao teto. E dentro de cada gaiola, um par de olhos assustados o encara de volta. Cães de todos os tamanhos, vira-latas de todas as cores, gatos de todos os pelos. A sala inteira é um mosaico de animais resgatados. Ele vê Lia, de joelhos no chão de cimento, não planejando um ato de sabotagem, mas rasgando um saco de ração com os dentes porque suas mãos estão ocupadas segurando as sacolas. Ela começa a encher dezenas de potinhos de metal com a ração, um por um, com uma paciência que parece infinita. O som dos latidos e miados, que antes parecia caótico, agora muda. Torna-se um som de expectativa ansiosa. O cérebro de Arthur para de funcionar por um instante. Ele pisca, 1, 2, 3 vezes, como se tentasse ajustar o foco de uma câmera quebrada. Ele tenta fazer a cena se encaixar em sua teoria de uma líder de gangue de invasores. Uma fachada? Um código secreto? Não faz o menor sentido. Aquilo não é um covil de ativistas. É um abrigo de animais. Um abrigo improvisado, pobre, mas um abrigo mesmo assim. Ele continua olhando. Ele olha para o rosto de Lia, iluminado pela luz fraca e amarelada da lâmpada. Ele vê as linhas de exaustão profunda em sua testa. Vê as olheiras escuras sob seus olhos. Ela parece cansada, a ponto de desmaiar. Mas então, um gatinho magro escapa de uma das gaiolas abertas e se esfrega em sua perna. Lia para o que está fazendo, pega o gatinho no colo e o acaricia. E um pequeno sorriso, um sorriso de puro e genuíno carinho, ilumina seu rosto cansado. E naquele momento, Arthur vê algo que não esperava. Ele vê dedicação, vê amor incondicional. E a imagem que ele construiu dela, a imagem da aproveitadora, da criminosa, da inimiga, começa a se desfazer. A narrativa que ele criou em sua cabeça para justificar sua crueldade começa a rachar como vidro fino. Ele continua olhando, não mais com o desprezo de um caçador, mas com a confusão crescente de alguém que percebe que leu o mapa de cabeça para baixo. Ele está hipnotizado pela cena de compaixão pura. Seu olhar, então, é atraído para um canto mais escuro da sala. Lia termina de encher as tigelas e caminha até lá. Ela se ajoelha ao lado de uma almofada velha e puída que está no chão. Sobre a almofada, deitado, está um cão. É um vira-lata velho, de pelo escuro, com o focinho já todo branco pela idade. Ele parece cansado, talvez doente, e respira com dificuldade. Lia pega um pano limpo e um potinho com água morna. E com uma delicadeza que Arthur jamais imaginaria que ela possuísse, ela começa a limpar a secreção dos olhos do cachorro velho. O cachorro, sentindo o toque gentil, levanta a cabeça e a luz da lâmpada incide sobre seu rosto. Acima do olho direito do animal, há uma pequena cicatriz antiga, uma linha branca, sem pelos, um defeito familiar na pelagem escura. No momento em que Arthur vê aquela cicatriz, um calafrio de gelo percorre sua espinha. Ele sente um soco na boca do estômago que o deixa sem ar. Ele conhece aquela cicatriz. Ele a conhece intimamente. Sua mente dispara para o passado, para um dia de verão, 25 anos atrás. Ele, com 8 anos de idade, brincando de forma descuidada com um galho de árvore no jardim de sua antiga casa. O galho escapa de sua mão e atinge seu filhote de cachorro, seu melhor amigo, exatamente naquele lugar. O coração de Arthur, que estava acelerado pela caçada, agora parece parar de vez. A respiração fica presa em sua garganta. O ar não entra mais em seus pulmões. O mundo do lado de fora da janela, Borges se aproximando, a rua suja, tudo desaparece.
A única coisa que existe no universo é aquele cachorro velho, com aquela cicatriz inconfundível. Não pode ser. É impossível. Mas é. É ele. Dentro da casa, o cachorro velho, sentindo o toque gentil de Lia em seu rosto, levanta a cabeça e lambe a mão dela. É um gesto de pura confiança, de gratidão. E quando ele move o pescoço, a luz fraca da lâmpada arranca um brilho de algo pequeno e metálico em sua coleira gasta. É um pedaço de metal, torto, amassado e enferrujado pelo tempo. Arthur, do lado de fora, aperta os olhos, tentando focar naquela pequena peça através do vidro sujo. E ele consegue ver. Não é um enfeite, é uma plaquinha de identificação caseira. E mesmo com a ferrugem e os anos, ele consegue distinguir as letras mal arranjadas, batidas com um prego e um martelo por um menino de 8 anos, muitos e muitos anos atrás. TROVANO. O ar some dos pulmões de Arthur. Um som oco ecoa em seus ouvidos. Não pode ser, não pode ser. É a plaquinha que ele fez. É o cachorro dele, é o trovão. Naquele instante, o mundo ao redor de Arthur desaparece. Ele pressiona o rosto contra o vidro frio da janela. E a imagem da sala humilde de Lia se dissolve, se sobrepondo à imagem do jardim verde e ensolarado de sua antiga casa, 25 anos no passado. A memória o atinge com a força de um soco. Ele se vê, um menino de 8 anos, correndo na grama com um filhote de vira-lata elétrico, o trovão. E então a memória se aprofunda, trazendo à tona o dia em que tudo mudou. O dia do desaparecimento. Ele se lembra de seu pai, um homem duro e frio, gritando com ele na sala de estar por causa de uma nota baixa na escola. Lembra do pai apontando para o cachorro e dizendo que aquela distração inútil seria o próximo a ir embora se suas notas não melhorassem. Lembra de si mesmo chorando, abraçado ao pelo quente de trovão, prometendo que nunca deixaria ninguém levá-lo. E se lembra do que fez naquela noite. Com medo de que seu pai cumprisse a ameaça, o pequeno Arthur foi até o portão dos fundos e o deixou destrancado, apenas uma fresta, para o caso de trovão precisar fugir para se salvar. Na manhã seguinte, o cachorro tinha sumido. O pai disse que ele simplesmente fugiu, que cães vira-latas são assim mesmo, desleais, e que era bom se acostumar com as decepções da vida. Arthur chorou por semanas, chamando pelo nome dele no portão todas as noites. 3 meses depois da fuga de Trovão, sua mãe, que já lutava contra uma doença, faleceu. E na mente da criança, as duas perdas, as duas traições, se fundiram em uma única e gigantesca tragédia. O desaparecimento de seu melhor amigo se tornou o prólogo da morte de sua mãe. O marco zero de um mundo sem amor e sem lealdade. Ele acreditou por toda a sua vida adulta que o cachorro tinha morrido naquela mesma noite ou nos dias seguintes. E essa crença, essa cicatriz, foi a fundação sobre a qual ele construiu o homem que era hoje, frio, desconfiado, implacável. Um homem que só acreditava em contratos, em dinheiro, em poder, porque o amor e a lealdade, em sua experiência, sempre o abandonavam. E agora, 25 anos depois, a fundação de sua vida inteira se revela uma mentira. Trovão não o abandonou. Ele não morreu. Ele apenas se perdeu e sobreviveu. E, de alguma forma milagrosa, foi encontrado e cuidado com um carinho que o próprio Arthur nunca teve por ninguém, pela mulher que ele estava prestes a destruir. O choque é existencial. Nesse instante, o projeto Eden Towers, os milhões de dólares, a briga com os moradores, a raiva, a ganância, tudo se transforma em pó, em uma fumaça insignificante. Como ele pôde passar a vida inteira obcecado por construir torres de concreto, quando a única coisa que realmente importava, um pedaço vivo de sua infância, a última conexão com sua mãe, estava vivo e precisando de ajuda? Ele se afasta da janela. Não anda. Ele cambaleia para trás na calçada escura, como um bêbado. Ele esbarra em uma lata de lixo que tomba fazendo um barulho alto.
Seus olhos estão vidrados, focados no nada. Borges, que viu Arthur se afastar da janela como se tivesse visto um fantasma, se aproxima rapidamente. Ele segura a pasta com os papéis do despejo. Senhor, está tudo bem? Ele pergunta pela primeira vez, vendo uma emoção no rosto de seu chefe. É a hora de agir? A voz de Borges parece vir de muito longe, de outro mundo. Arthur olha para o rosto de seu chefe de segurança, mas não o vê. Ele tenta falar, mas sua garganta está fechada, um nó de 25 anos de dor e erro. A única coisa que ele consegue fazer é balançar a cabeça de um lado para o outro. Um não fraco, mas definitivo. O plano estava morto, e algo novo e aterrorizante estava nascendo em seu lugar. No instante em que Arthur se afasta da janela, seu corpo se move como o de um estranho. Ele não caminha, ele cambaleia para trás, os sapatos caros tropeçando na calçada irregular. Seu ombro bate com força contra uma lata de lixo de metal que tomba e rola pela rua com um barulho metálico estrondoso, quebrando o silêncio da noite. O som o assusta, mas ele mal registra. Ele perde o equilíbrio. Seus braços, que normalmente teriam reagido para se proteger, permanecem inertes ao lado do corpo. Ele simplesmente deixa seu corpo ceder à gravidade. Ele desaba, sentando-se com um baque surdo e pesado na calçada fria e úmida. Seu terno de linho italiano, que vale mais do que o aluguel de um ano da casa de Lia, fica manchado de poeira e da umidade suja do chão. Ele não percebe, ele não se importa. Seu mundo interior está em colapso. E o exterior já não tem relevância. Ele levanta as mãos que tremem visivelmente sob a luz fraca do poste. Lentamente, ele as leva ao rosto e pressiona as palmas das mãos contra as têmporas, apertando com força como se estivesse tentando fisicamente impedir que sua cabeça explodisse, que as memórias e as revelações estraçalhassem seu crânio. Ele curva as costas, seu corpo se encolhendo sobre si mesmo, tornando-se uma figura pequena e patética, uma contradição de seu status e poder. Borges, que tinha parado a poucos metros ao ver o recuo súbito de seu chefe, agora assiste a essa cena inacreditável. Ele olha para Arthur, o homem de ferro, o tubarão dos negócios, agora uma figura desamparada na sarjeta. Ele olha para a casa humilde, de onde emana uma luz fraca. Ele olha para a pasta de couro em sua mão, que contém os documentos para a destruição de uma vida. Nada faz sentido. Ele franze a testa, a confusão quebrando sua máscara de indiferença pela primeira vez. A boca dele se abre e fecha, mas nenhuma palavra sai. Ele dá um passo hesitante para a frente, o som de seus sapatos no asfalto parecendo alto demais. Senhor, ele pergunta, a voz grave agora tingida com uma nota de genuína incerteza. Arthur não responde. Ele não o ouve. Ele apenas balança a cabeça de um lado para o outro, ainda com as mãos no rosto, negando o que viu, negando a realidade. As imagens piscam em sua mente, visíveis em sua agitação corporal. A imagem de Lia limpando os olhos do cachorro. A imagem de Trovão, seu Trovão vivo, lambendo a mão dela. Ele solta um som, um gemido baixo e sufocado, o som de uma dor que estava enterrada há 25 anos. Lentamente, ele tira uma das mãos do rosto e olha para ela. Uma mão de unhas perfeitamente cuidadas, com um relógio de platina no pulso. Uma mão que só toca em dinheiro, em contratos, em canetas de luxo. Uma mão que constrói e destrói com a mesma frieza. Ele a fecha em punho com força. E em sua mente, ele a compara com a imagem da mão de Lia, uma mão de trabalhadora, com calos e pequenas cicatrizes, limpando com uma delicadeza infinita a ferida de um animal que o mundo esqueceu. Ele esfrega o rosto com força, com as duas mãos, um gesto bruto, como se tentasse arrancar uma máscara que ele usou por tanto tempo que ela se fundiu à sua pele. A respiração dele, antes controlada e fria, agora é profunda, pesada, quase ofegante. É a primeira vez em décadas que ele respira sem o peso da ganância em seus pulmões.
e o oxigênio parece estranho, estrangeiro. O que ele sente não é uma ideia, é uma onda física, uma onda de vergonha, seguida por uma onda de gratidão tão intensa que faz seus ombros, sempre tensos e erguidos, relaxarem e caírem pela primeira vez. Ele finalmente abaixa as mãos, levanta a cabeça. Seus olhos estão vermelhos, úmidos, vulneráveis. Uma única lágrima, a primeira desde a morte de sua mãe, finalmente escapa e traça um caminho pela poeira em seu rosto. Ele não a enxuga. Seu olhar se fixa na casa de Lia do outro lado da rua. A luz amarelada que vaza da janela, que antes lhe parecia patética e miserável, agora lhe parece um farol, um santuário, o único ponto de calor e verdade em um mundo de mentiras que ele mesmo construiu. Ele encara a casa por 10, 20, 30 segundos, e uma nova resolução se forma em seu rosto. A confusão e a dor dão lugar a uma determinação de aço, mas uma determinação que Borges nunca viu antes. Não é a determinação da ganância, mas a de um propósito. Com um esforço visível, ele se apoia em um joelho e se levanta do chão. Ele bate a poeira de seu terno caro, não por vaidade, mas como um soldado se aprumando para uma nova e desconhecida batalha. Ele se vira para Borges, que o encara atônito, sem saber se espera uma ordem para atacar ou para recuar. A voz de Arthur, quando finalmente sai, é rouca, quebrada, mas mais firme do que nunca. Borges, cancele tudo. Borges pisca, processando. Senhor, cancelar o quê? A invasão? Arthur o encara e, pela primeira vez, há uma luz estranha em seus olhos. Uma luz que não é fria. O plano, o despejo, o projeto Eden Towers. Cancele tudo, agora. Após dar a ordem que choca Borges até a alma, Arthur não espera por uma confirmação. Ele não aguarda por mais perguntas. Ele simplesmente se vira, dando as costas para seu chefe de segurança e para a cena de sua epifania. Ele começa a caminhar de volta para a esquina onde o Mercedes está estacionado. Sua caminhada é diferente. Não é o passo rápido e arrogante de um predador. É o passo pesado e deliberado de um homem carregando um peso que ele ainda não entende. O peso de 25 anos de um erro. Borges fica parado por um segundo, a pasta com os papéis de despejo ainda na mão, parecendo um objeto ridículo e obsoleto. Ele olha para a pasta, depois para as costas de Arthur se afastando. A confusão e anos de obediência cega entram em guerra em sua mente. Ele finalmente sai de seu torpor e corre para alcançar seu chefe. Senhor, Senhor Arthur! Ele chama, a voz grave, agora cheia de uma urgência confusa. Cancelar o projeto? Mas e os contratos? Os investidores? O que eu digo aos advogados? E o nosso contato na polícia? O que aconteceu, senhor? As perguntas saem atropeladas, mas Arthur não diminui o passo. Ele não olha para Borges. Ele continua sua marcha lenta e pesada em direção ao carro, como se Borges fosse apenas um mosquito zumbindo em seu ouvido. Ele chega ao Mercedes. O motorista, vendo os dois se aproximarem, sai rapidamente para abrir a porta traseira para seu patrão, como sempre faz. Mas Arthur, num gesto inédito, estende a mão e abre a porta ele mesmo, antes que o motorista possa chegar. Ele entra no banco de trás, afundando no couro macio, e bate a porta com força. O som seco ecoa na rua silenciosa, deixando Borges do lado de fora, com todas as suas perguntas penduradas no ar. A porta batendo é a única resposta que ele recebe. Derrotado e confuso, Borges dá a volta e entra no banco do passageiro. Dentro do carro, o silêncio é absoluto. Arthur não diz para o motorista sair. Ele apenas fica ali, parado, no casulo de luxo e couro, olhando pela janela escura. Seu olhar não vaga. Está fixo em um único ponto do outro lado da rua, a pequena e humilde casa de Lia. Ele vê a luz amarelada e solitária que vaza pela janela. E sua mente, contra a sua vontade, começa a projetar a cena que ele viu lá dentro.
Ele imagina Lia de joelhos, limpando gaiolas. Imagina ela medindo a ração, garantindo que cada animal coma. Imagina ela falando com os cães e gatos com uma voz suave que ele nunca ouviu usar. E, por fim, imagina a cena de seu trovão, velho e cansado, recebendo o carinho que ele mesmo deveria ter dado por todos esses anos. Ele inclina a cabeça e a encosta no vidro frio da janela. Ele fecha os olhos com força, como se tentasse espremer as imagens para fora de sua mente, mas elas continuam lá. A mulher que ele via como um obstáculo, um número a ser removido de uma planilha, agora tem um rosto, uma história, uma missão. E essa missão, ele percebe com uma clareza dolorosa, é infinitamente mais nobre que a sua. A mulher que ele ia destruir se tornou, em questão de minutos, a guardiã da última peça viva de sua infância, a última conexão com um tempo em que ele ainda sentia algo. Uma onda de vergonha, quente e avassaladora, sobe por seu corpo. Vergonha por seu plano, por sua crueldade, por sua arrogância cega. Ele passa a mão pelo rosto, um gesto de profundo cansaço, não do corpo, mas da alma. E então ele age. Ele pega seu smartphone, o mesmo aparelho que usou para tirar as fotos da pocilga de Lia. Seu polegar paira sobre o ícone de descagem rápida de seu advogado, mas se move para longe. Ele rola por sua lista de contatos e para em um nome que usa para assuntos estritamente pessoais. Marcos, gerente de banco. Ele aperta o botão de chamar. Borges, no banco da frente, ouve o telefone tocar e, em seguida, a voz de Arthur, baixa, mas clara como cristal. Marcos, sou eu, Arthur. Preciso que você faça algo para mim. Amanhã, na abertura do mercado, liquide as posições nos fundos X e Y. Borges, que conhece um pouco dos negócios de Arthur, arregala os olhos. Esses são os fundos mais agressivos e lucrativos dele. Sim, Marcos, todas elas. Arthur continua, antecipando a pergunta. Eu sei qual é a multa de resgate. Não importa. Apenas faça. E prepare uma transferência, um valor alto, muito alto. Borges olha para Arthur pelo espelho retrovisor como se estivesse vendo um estranho. Arthur desliga a chamada. O silêncio volta, ainda mais pesado. A noite que começou com um plano meticuloso para a intimidação e a destruição, terminou com o início de uma redenção que nem mesmo Arthur compreende ainda. Ele não está destruindo. Está se preparando para construir algo completamente novo. Ele finalmente se vira para o motorista. Vamos, ele diz a voz rouca. O motorista, que esperou em silêncio por todo esse tempo, coloca o carro em movimento. O Mercedes de luxo arranca suavemente, deslizando pela rua humilde e esburacada. Ele se afasta da pequena casa iluminada, deixando para trás o fantasma de trovão e a mulher que o salvou. Arthur não olha para trás. Não precisa. Seu futuro, ele sente pela primeira vez, não está nas torres de vidro que ele constrói, mas naquela pequena rua que ele acaba de deixar para trás. A luz da manhã mal rompeu o horizonte da cidade, mas o Mercedes preto de Arthur já para em frente ao seu gigantesco prédio comercial. Ele sai do carro antes mesmo que o motorista possa abrir a porta. Ajeita o paletó e entra no lobby de mármore, completamente vazio àquela hora. Os seguranças noturnos, surpresos, o cumprimentam. Mas ele não responde, apenas caminha com passos rápidos e decididos em direção ao seu elevador privativo. Ao chegar em seu escritório no último andar, ele não se senta em sua cadeira de presidente. Ele não liga o computador. Ele vai direto para a enorme parede de vidro e fica ali, parado, observando o sol nascer sobre a cidade que ele pretendia conquistar. Seu rosto, normalmente uma máscara de impaciência e arrogância, está diferente. Há uma seriedade, uma gravidade em seu olhar que nenhum de seus funcionários jamais viu. Ele parece mais velho, mais cansado, mas também mais presente. Depois de vários minutos em silêncio, ele finalmente se move.
Ele vai até sua mesa e aperta o botão do intercomunicador. A voz de sua assistente, Marisa, soa sonolenta do outro lado. Senhor Arthur, aconteceu alguma coisa? A voz dele é calma, mas firme. Marisa, bom dia. Cancele toda a minha agenda para amanhã. E convoque uma reunião de emergência com todos os sócios e a equipe jurídica do projeto Eden Towers. Sala de reuniões principal. Em 1 hora. É inadiável. Ele desliga. 1 hora depois, a sala de reuniões principal está cheia. Advogados de ternos caros folheiam seus documentos. Sócios investidores tomam café e cochicham entre si, sorrindo. A convocação de emergência só podia significar uma coisa: a vitória. Eles esperam ouvir a notícia de que o último obstáculo, os moradores do quarteirão, foi finalmente removido e que as escavadeiras já estavam a caminho. A porta se abre e Arthur entra. O silêncio na sala é imediato. Todos se ajeitam em suas cadeiras, os rostos virados para ele com expectativa. Mas Arthur não se senta na cabeceira da longa mesa de vidro, em sua cadeira de couro que parecia um trono. Em vez disso, ele caminha lentamente até o canto da sala, onde repousa a gigantesca e detalhada maquete do projeto Eden Towers, uma miniatura que custou R$500.000 para ser feita. Ele a encara por um momento, o projeto de sua vida, o símbolo de sua ambição. E então, com um movimento calmo, deliberado, que prende a respiração de todos na sala, ele estende a mão e agarra o prédio em miniatura que representa a torre principal, a mais alta, a que ficaria exatamente no lugar do quarteirão de Lia. Ele a levanta da maquete com seus pequenos andares de acrílico e suas janelas falsas. E com a mesma calma, ele se vira e coloca o prédio em miniatura no chão, ao lado de uma lixeira, como se fosse um pedaço de lixo sem valor. Ele então se vira para a sala, para os rostos agora chocados e completamente confusos de seus parceiros, e anuncia, a voz firme e sem espaço para discussão: Senhores, o projeto Eden Towers está oficialmente cancelado. A frase cai na sala como uma bomba nuclear. Um murmúrio de incredulidade e pânico se espalha como fogo em palha seca. O quê? Ele enlouqueceu? Isso é uma piada? Seu principal sócio, um homem gordo e de rosto vermelho chamado Cássio, se levanta de um salto, derrubando sua xícara de café. Arthur, você só pode estar brincando! Ele grita, a voz esganiçada. Temos dezenas de milhões de reais investidos, os contratos com os fornecedores, as licenças da prefeitura. O que diabo significa cancelado? Arthur nem mesmo levanta a voz. Ele apenas lança um olhar para Cássio. Um olhar novo, um olhar calmo, mas com uma autoridade tão fria e absoluta que Cássio se cala no meio da frase e se senta de volta em sua cadeira, a boca ainda aberta. Não se preocupem com o seu dinheiro, Arthur diz para a sala silenciosa. Não haverá prejuízo para nenhum dos investidores. A partir de hoje, eu comprei a participação de todos vocês no projeto. O quarteirão inteiro agora me pertence, pessoalmente. A confusão na sala só aumenta. Se ele comprou tudo, por que cancelar? E Arthur continua enquanto seus sócios e advogados o encaram como se ele fosse um louco. E o local não será demolido. Ele faz uma pausa, saboreando o choque que está prestes a causar. Será revitalizado. Eu vou construir lá, mas não uma torre de escritórios. Ele olha nos olhos de cada um deles, um por um. Vou construir o maior e mais moderno centro de resgate e cuidado animal deste país. Ele deixa a informação assentar. E o nome dele, ele conclui, será Fundação Trovão. A sala fica em silêncio absoluto. O único som é a respiração dos homens. Sócio, advogado, diretor financeiro. Todos eles olham para Arthur, o tubarão mais frio e implacável que conheciam. O homem que se gabava de não ter coração. E veem um completo estranho. Um estranho falando em criar uma fundação para animais com o nome de um trovão. Em suas mentes, a conclusão é unânime e aterrorizante. Arthur perdeu o juízo. Completamente.
Arthur encara os rostos atônitos de seus sócios e advogados por um longo segundo. O silêncio na sala de reuniões é pesado, quase sólido. Sem dar a eles a chance de se recuperarem do choque, ele diz com uma finalidade fria: a reunião está encerrada. Ele se vira e caminha para fora da sala, deixando para trás um rastro de caos, confusão e sussurros de pânico. De volta à segurança de seu escritório gigantesco, ele aperta o botão do intercomunicador. Marisa, ele diz, a voz calma. Por favor, peça para a senhora Lia vir à minha sala. O uso do título senhora, algo que ele nunca fez antes, surpreende sua assistente, que responde com um sim, senhor, hesitante. Minutos depois, batidas leves soam na porta do escritório de Arthur. O coração de Lia está na boca. A notícia da reunião de emergência correu como fogo pelos corredores da empresa. Ela viu os rostos pálidos dos advogados. Ela tem certeza absoluta de que foi descoberta. De que a perseguição de ontem à noite era o prelúdio de sua demissão. Ela está preparada para o pior. A humilhação, a perda do emprego que sustenta seus animais, talvez até uma ameaça legal. Entre, diz a voz de Arthur. Lia abre a porta e entra, a cabeça baixa, os olhos fixos no tapete caro, sem ousar encarar o homem que ela acredita que vai destruí-la. Mas a cena que ela encontra não é a que esperava. Arthur não está sentado atrás de sua enorme mesa de mogno, em sua pose de rei em seu trono. Ele está de pé, perto da janela, olhando para a cidade. Lia, por favor, sente-se, ele diz, a voz surpreendentemente suave. Ele aponta para uma das confortáveis cadeiras de couro em frente à sua mesa. Lia fica paralisada por um segundo. Em todos os seus anos de trabalho ali, ele nunca, nem uma única vez, a convidou para sentar. Aquilo era o lugar dos sócios, dos clientes importantes. Hesitante, como se a cadeira pudesse mordê-la, ela se senta na beirada, as costas retas, as mãos cruzadas e trêmulas sobre o colo. Arthur caminha até sua mesa. Ele também não se senta. Em vez disso, ele abre um grande rolo de papel branco sobre a superfície de madeira polida. É uma planta baixa, um projeto de arquitetura complexo. Lia olha, o estômago gelando, esperando ver a planta do gigantesco Eden Towers, o projeto que vai demolir sua casa, seu abrigo. Mas Arthur aponta para uma área na planta. Isto aqui, ele diz, não é uma sala de reuniões. É um centro cirúrgico veterinário de última geração, com 2 salas de operação. Ele desliza o dedo para outra área. E isto aqui não são apartamentos de luxo. São canis climatizados, com área de recreação e um sistema de drenagem especial. Ele então coloca ao lado da planta uma pasta de couro cara. De dentro, ele tira 2 documentos. Um é a escritura do terreno do quarteirão inteiro, agora em seu nome. O outro é o documento de registro de uma nova empresa. Lia se inclina um pouco para ler o nome no topo do papel. Fundação Trovão. O rosto de Lia é um turbilhão de emoções que ela não consegue processar. O medo inicial dá lugar a uma confusão tão profunda que a deixa tonta. Ela olha da planta para os documentos e depois para o rosto sério e estranhamente calmo de Arthur. Ela não entende nada. É algum tipo de armadilha nova, mais elaborada e cruel? Arthur finalmente se senta na cadeira à frente dela, na mesma altura, não como um chefe, mas como uma pessoa. Lia, eu preciso lhe confessar algo. Ele começa, a voz baixa, quase envergonhada. Eu segui você ontem à noite. Lia enrijece na cadeira, o medo voltando com força total. Eu fui até a sua casa. Eu olhei pela sua janela. A confissão a atinge como uma bofetada. Ele sabe de tudo. Ele vai usar isso contra ela. Mas a continuação da frase dela não é a que ela esperava. E eu vi... Ele faz uma pausa, engolindo em seco. Eu vi um cachorro velho de pelo escuro com uma cicatriz sobre o olho direito. Os olhos de Lia se arregalam. Como ele sabia do Cícero,
O cão mais velho do abrigo? O nome dele... A voz de Arthur falha por um momento e ele precisa se recompor. O nome dele é Trovão e ele era meu. A ficha cai para Lia com a força de um raio. A perseguição. A mudança repentina de planos que ela ouviu nos corredores. A fundação com o nome de um cachorro. Tudo se conecta numa imagem chocante e inacreditável. Ela leva a mão à boca, o queixo caído em puro espanto. Arthur se inclina para a frente, os olhos fixos nos dela. Lia, eu não quero mais construir prédios. Eu quero construir isso, ele diz, apontando para a planta sobre a mesa. E eu não posso e não quero fazer isso sozinho. Eu tenho o dinheiro, a influência, mas você tem o coração, a alma e o conhecimento. Eu não estou lhe oferecendo um emprego, estou lhe oferecendo uma missão. Eu quero que você seja a diretora executiva da Fundação Trovão. Ele continua, a voz cheia de uma nova paixão. Seu trabalho não será mais limpar o chão do meu escritório. Será liderar uma equipe de veterinários e cuidadores. Será salvar milhares de vidas. Será ter todos os recursos que você nunca teve para fazer o que você já faz com o pouco que tem. Lia olha da planta do seu sonho impossível para o rosto transformado de Arthur. Um rosto que não tem mais arrogância, mas uma esperança frágil e quase desesperada. E as lágrimas que ela segurou por tantos anos de luta solitária finalmente vêm. Lágrimas não de tristeza ou medo, mas de um alívio e de uma alegria tão avassaladores que ela não consegue falar. Ela apenas assente com a cabeça, 1, 2, 3 vezes. Sim, a oferta estava aceita. A vida dela e a dele tinham acabado de mudar para sempre. Nos dias que se seguiram à reunião bombástica, a notícia do cancelamento do projeto Eden Towers e da súbita criação da Fundação Trovão cai como um terremoto no mercado imobiliário da cidade. Ninguém entende nada. E quem menos entende e mais se enfurece é Cássio, o ex-sócio de Arthur. A porta do escritório de Arthur se abre com um estrondo, sem aviso, sem que a secretária anuncie. É Cássio. Seu rosto está vermelho, quase roxo de fúria. Ele invade a sala, gesticulando, o corpo grande tremendo de raiva. Você enlouqueceu! Ele grita, a voz ecoando pelo escritório gigantesco. Ele para em frente à mesa de Arthur e bate com as 2 mãos na madeira, fazendo os porta-canetas de prata pularem. Uma fundação para cachorros, cachorros vira-latas. Você está jogando centenas de milhões de dólares no lixo por causa de um animal qualquer. Ele aponta um dedo gordo e trêmulo para Arthur. Você ficou mole, Arthur. Ficou sentimental. Onde está o homem que eu conheci? O tubarão que não tinha piedade de ninguém? O que aquela mulherzinha fez com você? A torrente de insultos e acusações preenche o ar. Arthur, que está sentado em sua cadeira, revisando as plantas preliminares da fundação, não se altera. Ele não se encolhe. Ele não grita de volta. Ele levanta a cabeça e escuta calmamente cada palavra, cada ofensa. Ele deixa Cássio gritar até ficar sem fôlego, até o rosto dele passar do vermelho para o branco, exausto pela própria fúria. Quando Cássio finalmente para, ofegante, esperando uma reação explosiva, Arthur responde com uma voz tranquila, uma calma que desconcerta ainda mais seu ex-parceiro. Você tem razão, Cássio, ele diz. Cássio franze a testa, pego de surpresa. O homem que você conheceu morreu naquela noite, sentado na sarjeta de uma rua que ele ia destruir, e sobre jogar dinheiro fora. E Arthur se levanta e caminha até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Pela primeira vez em 30 anos de carreira, eu sinto que estou investindo em algo que tem valor real. Um valor que você, com sua mente focada em planilhas, nunca vai entender. Ele se vira para Cássio. A nossa sociedade está desfeita. Sua parte no projeto foi comprada por mim e o dinheiro já foi depositado em sua conta esta manhã, com uma compensação generosa. Agora, por favor, retire-se da minha sala e da minha vida.
Cássio o encara boquiaberto. Ele vê nos olhos de Arthur que não há argumento possível. Não há volta. Aquele não é mais seu parceiro de negócios. É um estranho. Derrotado, ele bufa, vira as costas com violência e sai, batendo a porta com uma força que faz os vidros tremerem. Arthur observa a porta se fechar. O último elo com sua vida antiga, com o homem que ele era, acaba de ser cortado. Definitivamente. Mais tarde, naquele mesmo dia, o intercomunicador de Arthur toca. É a voz de Marisa, sua assistente, agora um pouco hesitante. Senhor Arthur, a senhora Lia está aqui, com um acompanhante. Arthur sorri, um sorriso genuíno que Marisa nunca tinha ouvido em sua voz. Deixe-os entrar, por favor. A porta do escritório se abre. Lia entra, não mais com seu uniforme, mas com uma roupa simples e limpa. E ao lado dela, trotando com um pouco de dificuldade por causa da idade, mas com o rabo abanando furiosamente, está Trovão. Ele está de banho tomado, o pelo escovado, e parece 10 anos mais jovem. A visita ao melhor veterinário da cidade, paga por Arthur, já mostra resultados. O cachorro para no meio do escritório luxuoso, fareja o ar. E então seus olhos velhos, cansados, focam em Arthur, do outro lado da sala. Uma faísca de reconhecimento, uma memória de cheiro e de afeto que sobreviveu há 25 anos, se acende. O rabo, que abanava timidamente, agora se move com a velocidade de um helicóptero. Ele late, um latido agudo, feliz, e começa a correr, meio desajeitado por causa da artrite, em direção a Arthur. Arthur não espera. Ele contorna sua mesa de mogno e, sem se importar com seu terno caro, ele se ajoelha no chão de mármore polido. Trovão chega até ele e pula em seu peito, lambendo seu rosto, seu queixo, suas mãos, numa festa de reencontro. E Arthur o abraça. Ele enterra o rosto no pelo do cachorro, um pelo que ele não sentia desde que era um menino. E ali, no chão de seu império de vidro e aço, pela segunda vez em sua vida adulta, ele chora. Não são as lágrimas de dor ou vergonha da outra noite. São lágrimas de alívio puro, de uma alegria tão profunda e redentora que ele achava que nunca mais sentiria. Lia assiste à cena da porta, os olhos também marejados, um sorriso terno no rosto. Ela vê a cura de 2 seres vivos acontecendo na sua frente. Depois de um longo momento, Arthur consegue se controlar. Ele se levanta, o rosto molhado, mas sorrindo. Ele olha para Lia. Obrigado, ele diz, a voz embargada. Não apenas por cuidar dele, não apenas por salvá-lo, mas por me mostrar tudo isso. Você me deu um novo propósito, Lia. Lia sorri gentilmente. Não fui eu, Sr. Arthur. Foi o Trovão, ela responde. Ele nos salvou, aos 2. Arthur olha para o cachorro, que agora está sentado aos seus pés, olhando para ele com uma adoração incondicional. E ele entende. Seu último grande confronto não foi com Cássio, seu rival de negócios. Foi ali, naquele chão, com seu próprio passado, com a dor e a solidão que o moldaram. E ao abraçar aquele cachorro, ele finalmente fez as pazes com o menino de 8 anos que ele abandonou há tanto tempo. Ele se levanta, o terno sujo de pelos e lágrimas, mas ele é, finalmente, um homem inteiro. Apenas uma semana após a demissão de Cássio e o rompimento com seu passado de negócios, a primeira equipe de demolição chega ao quarteirão de Lia. Os moradores, apreensivos, observam de suas janelas. Mas os tratores não derrubam tudo. Eles começam a demolir, seletivamente, apenas as estruturas mais frágeis e condenadas, preservando cuidadosamente as casas que ainda têm conserto. Logo em seguida, os caminhões de cimento, as betoneiras e as equipes de construção chegam. A construção da Fundação Trovão começa em um ritmo frenético, dia e noite, financiada pela fortuna que Arthur antes usava para esmagar a concorrência. E supervisionando tudo, no meio da poeira e do barulho, não está um engenheiro de terno e prancheta. Está Lia.
Ela troca seu antigo uniforme de faxineira por uma calça jeans, botas de segurança e um capacete de engenharia branco. Vemos ela com as enormes plantas do projeto abertas sobre um capô de carro, discutindo detalhes com o mestre de obras, apontando para a localização dos canis, para a posição do centro cirúrgico, para a necessidade de mais áreas verdes para os animais. Sua voz é firme, cheia de uma autoridade que vem do conhecimento e da paixão. Ela não é mais uma serva recebendo ordens. É uma líder dando uma nova vida a um lugar que estava condenado. E todos os dias, pontualmente às 3 da tarde, o Mercedes preto para em frente à obra. Mas quem desce não é Arthur, o investidor de olhar frio. É Arthur, o voluntário. Ele tira seu paletó de grife, o dobra e o deixa no carro. Arregaça as mangas de sua camisa de seda cara e começa a trabalhar. Vemos ele carregando um saco de cimento nos ombros, o suor escorrendo por seu rosto sob o sol forte. Vemos ele ajudando a descarregar um caminhão de tijolos, passando as peças de mão em mão, lado a lado, com os outros trabalhadores. No início, os operários o olham com estranheza, com desconfiança, mas dia após dia, eles veem que não é uma jogada de marketing. Ele está realmente ali, e o respeito deles por aquele homem estranho começa a crescer. A história, claro, explode na mídia. Equipes de reportagem aparecem na obra, tentando conseguir uma palavra com o excêntrico milionário. Vemos manchetes de jornais e portais de notícias piscando na tela. O milionário que trocou torres de luxo por vira-latas. A incrível história da Fundação Trovão. Mas Arthur recusa todas as entrevistas. Quando um repórter enfia um microfone em seu rosto, ele apenas aponta para Lia, que está do outro lado da obra. Falem com a diretora, ele diz. Ela é a responsável por tudo isso. E a antiga casa de Lia, a casinha caindo aos pedaços que foi o palco da grande virada, não é demolida. Pelo contrário, ela é cuidadosamente reformada por uma equipe de arquitetos. A fachada é restaurada, pintada de branco com janelas azuis, e o interior é transformado em um escritório moderno e acolhedor. Ela se torna o coração administrativo da fundação, um símbolo de que, da humildade, pode nascer algo grandioso. E os animais, os moradores originais daquele santuário, eles não ficam na obra. Vemos uma cena inacreditável. Vários funcionários de uma empresa de pet care de luxo, contratada por Arthur, chegam em vans climatizadas. Eles levam cada cão e cada gato em caixas de transporte confortáveis para um hotel de animais temporário. Um lugar com piscina e quartos individuais que é mais luxuoso que o apartamento de muitos dos ex-sócios de Arthur. E assim, o futuro dos dois protagonistas se redesenha. O futuro de Lia, que antes era uma luta diária pela sobrevivência, pela próxima refeição de seus animais, agora se tornou uma missão de vida com recursos que ela jamais sonhou em ter. E o destino de Arthur, que era acumular uma riqueza sem propósito, se transformou na construção de um legado de compaixão e redenção. Meses depois, a cena final é a inauguração oficial da Fundação Trovão. O prédio é uma maravilha da arquitetura moderna, com vidro, madeira, áreas verdes e uma clínica veterinária que parece um hospital humano. Há uma pequena multidão na frente. A imprensa, voluntários, os antigos moradores do bairro que agora são funcionários da fundação. Em frente à entrada principal, uma fita de cetim azul está estendida. Arthur e Lia estão lado a lado. Ele, em um terno mais simples, o rosto mais magro, mas com um sorriso genuíno e tranquilo. Ela, em um vestido discreto, mas com uma postura de líder, o rosto brilhando de felicidade. Cada um segura uma ponta de uma grande tesoura dourada, e aos pés deles, com uma coleira nova e brilhante, mas com a mesma plaquinha antiga de trovão pendurada, está o cachorro velho, agora forte e saudável. Ele late, um latido feliz e alto, como se aprovasse o momento. Arthur se abaixa e acaricia sua cabeça uma última vez. Ele olha para Lia.
Ela sorri de volta. Juntos, eles cortam a fita. Aplausos e flashes explodem. A câmera começa a se afastar, subindo lentamente, mostrando o prédio moderno e vibrante, o santuário que nasceu no lugar de um quarteirão condenado. E a voz do narrador conclui a história, enquanto a imagem da fundação fica cada vez menor. Arthur achou que, ao seguir sua empregada, ele encontraria uma maneira de destruir um obstáculo. Mas, às vezes, seguir o caminho de outra pessoa não nos leva ao nosso destino. Às vezes, nos leva de volta para casa. A imagem se dissolve.